Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez eu vou reagir a um vídeo aqui que foi publicado no YouTube, tá? Duas pessoas mandaram esse vídeo no Telegram pedindo, né, se é possível automatizar com base nesse vídeo. Eu vou passar o vídeo aqui para vocês verem e aí eu vou explicar qual foi o pedido do pessoal, né, se é possível automatizar. Mas nesse vídeo aqui eu não vou automatizar nada, só vou avaliar se é possível. E se for possível, né, a gente reagindo a esse vídeo aqui, a gente tenta automatizar aí, se eu não me engano é para criptomoedas que o pessoal pediu. A gente tenta automatizar e lançar aqui no canal esse robô gratuito aí para todo mundo, ensinando, né, como é que a gente conseguiria automatizar esse um robô desse vídeo, né. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui. Eu vim aqui pro meu YouTube. Pessoal, o vídeo que eu vou reagir, na verdade eu assisti um pouquinho dele, assisti até uns 3 minutos, algo do tipo, mas é do Ronaldo Coutrin, tá? Tem 536 mil inscritos e vários traders do SMC versus meu indicador. Então, pelo que eu estou entendendo, ele criou um indicador. Eu já conheço, tá, o Ronaldo Coutrin, eu sei que ele é matemático, então tem algumas falas dele, né, alguns conceitos que ele aplica usado muitos termos matemáticos. Isso é bom, porque na automação, né, quando a gente cria robôs, a gente usa estatística, probabilidade e matemática. É basicamente isso, não tem nada subjetivo. E é isso aqui que a gente vai ver como é que é esse vídeo que ele postou, né? Ou melhor, o indicador que o Ronald Coutrin criou. Qual a sua opinião sobre SMC e TC? Vamos Qual lá. indicador pode ser aplicável para quem opera essa modalidade? O pessoal do ITC não curte muito indicador. Ó, entra ano e sai ano, só. Ah, SMC, pessoal, inclusive, só para dar um feedback aqui para vocês. O SMC, ele é uma técnica, tá? Pode ser Smart Money Concept. Pode dizer que é uma técnica, tá? De trading, que ele é derivado ali da análise técnica, basicamente, ó. Smart Money Concept. Uma estratégia de negociação que visa identificar e seguir os movimentos de grandes players no mercado, né? Também conhecidos como Smart Money. Então, eu tenho um conhecimento sobre essa técnica, tá? Pode ser que funciona, não funciona. Aí cabe cada um aí analisar. Eu uso muito nas minhas operações manuais, inclusive no meu copy trading, tá? Eu uso bastante. Inclusive, falando do copy trading, esse aqui é o meu copy trading. Deixa eu atualizar aqui a página. Você pode acessar aí e visualizar gratuitamente. Ela está com 118% de retorno, basicamente um mês e uma semana. Ó, né? A gente tomou um prejuízo pequeno aqui de US$ 1, tá? No dia 3, semana passada, mas nada comparado que o que a gente conseguiu aí no mês todo de junho, né? Mas bora voltar lá pro vídeo. Deixa eu ver se é esse aqui e vamos continuar. Publicamente na internet eu já tô aí pelo menos uns 10 anos, né? Estamos em 2025. Ó, Esse é o meu primeiro Ronaldo vídeo na Coutrin, internet, mas ele tá há 10 anos na internet, né? Se eu não me engano, ele começou fazendo vídeos vendendo curso de opções binárias, né? E a gente sabe que opções binárias não é mercado. mais ou menos ali. Então tem um pouquinho mais de 10 anos, né? De 2014 pra cá, onde eu sou público e tem conteúdo meu público na internet e tal, eu já vi o pessoal rebatizar coisas básicas como suporte resistência. Eu não sei se ele ainda tem esses vídeos de. Porque hoje ele fala muito de Forex, né? Vamos ver se ele ainda tem esses vídeos de opções binárias. Eu lembro que ele fazia isso há muito tempo atrás. Opções binárias me bloqueou há 4 anos atrás. Não, ele é bem mais antigo. Ou ele tem outro canal? Acho que ele não tem outro canal, não. Nunca vai te deixar sacar. Cara, os últimos vídeos que ele tem de 4 anos atrás metendo pau aqui em opções binárias, né? E que option e tudo mais. Mas antes disso, ele falava muito bem de resposta, como ganhar 30 mil por mês. Alguma coisa aconteceu aí com ele em relação a opções binárias. Ou a corretora bloqueou ele, não deixou ele sacar, não sei. Mas ele vendia curso de opções binárias antigamente, né? 1 milhão de vezes, cara. Tem um cara no YouTube que ele é muito bom em fazer isso, né? Ele já foi muito. Aqui tá a lista de vídeos, tá? Que eu separei para reagir e ver se a gente consegue usar esses vídeos para criar uma automação em cima, tá? Que essa é a proposta do canal, né? Focar em trading, automação e
possibilidades de ser lucrativo, né, com essas duas vertentes. Isso sem a ladainha que tem no YouTube. Muito bom em fazer isso. Port Trader. Acho que todo mundo já ouviu falar desse cara, né? Port Trader, o maior Eu tava falando do Pot Trade, deixa eu avançar aqui. sensação do momento é o S. Eu sou trader há mais de 20 anos, eu não dependo de Profit, MetaTrader, Trade para operar no mercado financeiro, não. Eu não sou... Pra você atrair um público ali na internet, né? Porque, cara, SMC nada mais é do que esporte de existência. Então, pra galera que tá chegando agora, ou pra galera que, pô, imagina, um ano atrás, imagina que se eu vendi um curso, eu criei um curso de esporte sobre indicador. Eu não sou muito fã de indicadores, principalmente porque a galera costuma usar indicador como tomada de decisão, como confluência de entrada, né? Ah, o indicador Vamos lá. fez isso, eu entro vendido. O indicador fez aquilo, eu vou entrar comprado, né? Inclusive eu tenho um indicador público gratuito, é só você pesquisar. Agora ele vai falar sobre o indicador dele. Inclusive esse aqui que tá mostrando aqui embaixo, mas ele tem algumas setinhas, né, aqui na tela. Internet sobre teoria Cutrim vai aparecer, ou aqui no TradingView, é de graça também esse indicador. Basta você ter uma conta aqui no TradingView e pesquisar aqui por teoria Cutrim, né? Só que não é um indicador, como a maioria dos indicadores eles foram desenvolvidos por matemáticos. A maioria não, metade pelo menos, né? A metade dos indicadores foram desenvolvidos por matemáticos e a maioria dos Isso é verdade. A gente tem RSI aí. os indicadores, explicitamente, eles não foram desenvolvidos para te dar um sinal de entrada, e sim para ele te mostrar um cenário do que está acontecendo. E você usar esse cenário Faz sentido que ele fala. A maioria dos indicadores, né, dá um gatilho de entrada e tudo mais. Mas se todos os indicadores são baseados em indicadores que são atrasados, não faz sentido o indicador dar gatilho de entrada. No máximo, ele te passa um contexto ou uma região interessante aí para você buscar uma entrada, né? através de uma interpretação, e através dessa interpretação você chegar à conclusão se vale a pena você entrar comprado ou se vale a pena você entrar vendido. Por exemplo, vou mostrar um negócio aqui pra vocês, ó. Deixa eu atualizar aqui o indicador, pronto, tá? Deixa eu colocar aqui no time frame de H4, e você vai ver o seguinte, ó. Aqui dentro do meu indicador tem uma função. Tá, esse é o indicador dele. Vamos olhar aqui como é que é o indicador dele. Eu já separei aqui. Fiz um corte aqui no vídeo e puxei o indicador dele, certo? E também mapeei já as possibilidades que o indicador dele está trazendo, tá? Então eu estou usando aqui, usar somente paridade de criptomoedas. Pode ser um indicador não usado para criptomoedas, né? Somente para Forex, mas eu vou usar em criptomoedas que aparentemente funciona bem, tá? E eu puxei aqui o time frame de 1 minuto, só para aparecer mais indicadores. E apesar no vídeo ele falar que não repinta, para quem quiser assistir o vídeo aí, ele realmente não repinta, tá? Ele mantém ali as indicações de regiões de equilíbrio e desequilíbrio feitos aqui no gráfico, tá? Então eu tô aqui no gráfico de 1 minuto, BTC USD, né, o gráfico do Bitcoin. E aqui eu tô aqui no dia 2. Eita, deixa eu até colocar aqui, ó. O carregador, senão vai descarregar meu PC. 7/7. Vamos lá, ó. Ele deu aqui alguns indicativos, né, de desequilíbrio comprador, digamos assim, né? Deu a setinha verde. E aí, ele começou a informar o desequilíbrio aqui em cima, tá? Nesse candle aqui de baixa, candle grande. E aí ele começou a dar vários indícios de desequilíbrio, né? Deixa eu até ver onde foi aqui. Beleza. E aí realmente a gente nota uma subida, né? Faz sentido aqui a subida que o indicador deu. Deixa eu até apagar aqui. Mas aí eu vou usar esse daqui, ó. Começou aqui a descer, né? Subiu um pouquinho, desceu bastante e depois ele subiu, né? Então o indicador aqui de desequilíbrio no Bitcoin funcionou no 1 minuto. Obviamente, como são regiões, né? Então essa região aqui é um pouco mais para cima, aqui, né? E aí, se a gente for contar desde a região que deu, ele desceu aqui, ó, menos 34%, certo? Menos 34%. Ou seja, se ele desceu menos 34%, ele subiu quanto? Subiu aí 41%. Ou seja, se a gente for construir uma automação, né, com base nesse indicador ali para futuros de criptomoedas, por exemplo, a ideia é nunca pegar quando a região está só com um gatilho aqui, né, de compra ou de venda. A ideia é a gente pegar nessa região desse bolo aqui, né? Então, deu aqui
mais de 6, mais de 3, mais de 5, por exemplo, acho que 5 é um target bom, né? 5, ou melhor, 3 em sequência, ó, aqui, ó, 1, 2, 3, pô, aqui seria um bom gatilho de entrada, né? Na realidade, envio para automação da Binance, da Bybit, para fazer entrada na cripto correspondente, né? Então, eu entraria aqui, tomaria um flutuante ali de menos 24%, né? Então, inclusive, a gente poderia até colocar entradas aqui, por exemplo, aqui seria o gatilho de entrada, né, de compra, e a gente colocaria posições, né, abaixo aqui desse nível, tá, de menos 25%, aqui está uma posição boa, né, para o preço médio se reajustar, e aí ele surfar uma micro tendência ali de 30% no máximo, tá? Então, entraria aqui, ó, ele subiu 17%. Então seria interessante a gente botar aqui uma flutuação de 15%. A cada 15% ele faria uma nova compra, né? Uma ordem limite, algo do tipo. E o preço médio ficaria aqui, né? E aí ele conseguiria um lucro interessante, né? Ou até a região de equilíbrio aqui, ela começa a aparecer. Então, se o preço médio ficaria aqui, ele pegaria 12 a 13%. Ou, né, a gente conseguiria ver uma possibilidade de construir algo que ele pegasse ali 25% brincando. Então, aqui no Bitcoin funcionou interessante, que ele não mostrou mais para trás, ó. E tem um limite de barras, são 120 barras, se eu não me engano. E aqui são equilíbrios. No Ethereum, vamos ver como é que ele funcionou. Ó, no Ethereum, ele deu aqui uma região de venda, tá? Eu não lembro se ele estava marcado só um, acho que ele estava marcado mais, tá? Aí as 120 barras deve ter apagado, mas ele marcou várias aqui, e aqui ele subiu, vamos ver quanto ele subiu, ó, subiu 50%, a gente colocaria umas 3 ordens de venda, e aí desceu aqui até a região de equilíbrio, 13%, né? Mas considerando o preço médio, pegou ali uns 30%, aproximadamente. Compra, só um gatilho, acho que não é interessante a gente fazer a compra aqui. E aqui ficou equilibrado, né? Aqui é interessante, ó, ADA USD. Aqui é sensacional, olha só o que ele fez. Pagou basicamente 50%, né? Pagou aqui até a região de equilíbrio 84%. Então aqui ficou bem legal, né, considerando os gatilhos que a gente pode fazer do TrendView para a corretora, tá? Via automação e via CryptoBot. LTC USD, olha só, vários gatilhos aqui, e ele desceu bonito até a região de equilíbrio, ó, 1%, né? E aqui no gráfico de 1 minuto, tá, pessoal? Então, trades rápidos, tá? Vamos ver aqui na XRP USD, ó, vários gatilhos, né? Venderia aqui na primeira regra que a gente determinou 72%, 0,72% de lucro, né, nessa operação. Doge ele deu aqui uns gatilhos de vendas interessantes. Ó, na verdade ele já veio dando os gatilhos de venda até aqui, por isso que eu marquei essa região, só que ele está apagando, né, por conta que o gráfico vai andando, ele vai apagando. Mas ele subiu aqui, ó, 1,89%, né? E desceu aqui 0,36% negativo. Considerando o preço médio, deve ter ficado aqui em cima, então ele fez um lucro pequeno aí de 30% ou menos, né? 20% no máximo, algo do tipo. Mas ele desceu bem legal, tá? Aqui compra, não faria essa compra aqui, porque é só um gatilho. E aqui ele deu alguns gatilhos de compra, né? Ó, vamos marcar aqui. E aí ele estaria nessa operação atualmente. Ou não, né? Porque aqui ele estaria dando aqui... fecharia basicamente no 0 a 0 porque ele está dando um preço de equilíbrio aqui. Então ele sairia da posição. Então isso aqui é o legal, a gente fazer uma automação considerando, tá? Deixa eu ver se eu estou gravando. Eu tô gravando. Considerando, né, esse indicador do Ronald Coutrin, que é interessante, bem interessante. A VAX USD, ó, deu algumas entradas aqui bem interessantes, venda, 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 e até agora não deu nenhum preço de equilíbrio, né, nenhum gatilho de equilíbrio.
Então a gente poderia colocar um target aí de 1% por trade, é interessante, tá? Conservador e priorizando a produção de capital. Então mostrando aqui, pessoal, que esse indicador do teoria Cutrin, ele é funcional, tá? Ao meu ver, é interessante e funcionaria para a gente criar algumas automações. Como é que a gente faria isso? A gente poderia criar uma automação aqui no TradingView, né? Via webhook. A gente colocaria via webhook aqui e a gente lançaria essa automação via webhook lá para o TradeBots da Binance ou da Bybit, né? Recebendo essa informação de gatilho, né? Considerando aquela regra que a gente mencionou e aí fazendo a entrada com todas as regras aqui no Trading Bots da Binance ou da Bybit, tá? Então, essa daqui é a minha sugestão para que a gente consiga construir essa automação. Se você quiser que a gente construa essa automação aqui para o canal, né, mostre como ela está sendo feita ou mostre ela funcionando para você pegar a cópia dela dentro da Binance, né, só passa aqui a fazer o comentário aqui embaixo que a gente constrói essa automação tranquilinha aí para você, tá? E para a gente, na verdade, porque eu também vou lucrar com isso, né, uma automação interessante. E a ideia aqui, a proposta do canal é liberar 100% gratuitamente qualquer automação, qualquer robô, qualquer copy trade que a gente for desenvolvendo aqui para o canal. Fechou? Então, pessoal, essa daqui foi o vídeo de hoje, uma reação aqui ao indicador do Ronald Cutrin, né? É o indicador de... Como é que ele fala? De desequilíbrio e equilíbrio, tá? Aqui para o TradingView. E aí a ideia é a gente construir uma automação em cima disso, beleza? Então fechou? Se você quiser conhecer mais um pouco do meu trabalho, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo. Conheça o meu Copy Trade, tá? Me chama aí do Telegram que a gente pode te colocar aqui no grupo do Copy Trade, que é gratuito. Só esse mês de junho já fez aí uns 118%, né? E a gente está no início aqui de julho já com algumas operações ativas, tá? Então, entre em contato aqui comigo. E também a gente tem aí no link da descrição o link do nosso Discord, tá? Onde a gente vai estar passando aqui várias coisas, fazendo calls, né? Então, se você quiser falar comigo em uma call, né, uma ligação, entra aqui no Discord, me chama por aqui. Eu vou estar finalizando aqui junto com um parceiro meu esse Discord para a gente estar trocando ideia aí, né, e criando essa comunidade bem ativa. Quem sabe operando até junto com os nossos robôs e copy trades, beleza? Então fechou, pessoal. Abraço e até mais. Falou! Os indicadores, explicitamente, eles não foram desenvolvidos para te dar um sinal de entrada, e sim para ele te mostrar um cenário do que está acontecendo. E você usar esse cenário... Faz sentido que ele fala. A maioria dos indicadores, né, dá um gatilho de entrada e tudo mais. Mas se todos os indicadores são baseados em indicadores que são atrasados, não faz sentido o indicador dar gatilho de entrada. No máximo, ele te passa um contexto ou uma região interessante aí para você buscar uma entrada, né? Através de uma interpretação, e através dessa interpretação você chegar à conclusão se vale a pena você entrar comprado ou se vale a pena você entrar vendido. Por exemplo, vou mostrar um negócio aqui pra vocês, ó. Deixa eu atualizar aqui o indicador, pronto, tá? Deixa eu colocar aqui no time frame de H4, e você vai ver o seguinte, ó. Aqui dentro do meu indicador tem uma função... Tá, esse é o indicador dele. Vamos olhar aqui como é que é o indicador dele. Eu já separei aqui. Fiz um corte aqui no vídeo e puxei o indicador dele, certo? E também mapeei já as possibilidades que o indicador dele está trazendo, tá? Então eu estou usando aqui, usar somente paridade de criptomoedas. Pode ser um indicador não usado para criptomoedas, né? Somente para Forex, mas eu vou usar em criptomoedas que aparentemente funciona bem, tá? E eu puxei aqui o time frame de 1 minuto, só para aparecer mais indicadores. E apesar no vídeo ele falar que não repinta, para quem quiser assistir o vídeo aí, ele realmente não repinta, tá? Ele mantém ali as indicações de regiões de equilíbrio e desequilíbrio feitos aqui no gráfico, tá? Então eu tô aqui no gráfico de 1 minuto, BTC USD, né, o gráfico do Bitcoin. E aqui, eu tô aqui no dia 2, eita, deixa eu até colocar aqui, ó. O carregador senão vai descarregar meu PC. 7/7. Vamos lá, ó. Ele deu aqui alguns indicativos, né, de desequilíbrio comprador, digamos assim, né? Deu a setinha verde. E aí, ele começou a informar o desequilíbrio aqui em cima, tá? Nesse candle aqui de baixa, candle grande.
E aí ele começou a dar vários indícios de desequilíbrio, né? Deixa eu até ver até onde foi aqui. Beleza. E aí a gente nota, realmente a gente nota uma subida, né? Faz sentido aqui a subida que o indicador deu. Deixa eu até apagar aqui. Mas aí eu vou usar esse daqui, ó. Começou aqui a descer, né? Subiu um pouquinho, desceu bastante e depois ele subiu, né? Então, um indicador aqui de desequilíbrio no Bitcoin funcionou no 1 minuto. Obviamente, como são regiões, né? Então, essa região aqui é um pouco mais para cima, aqui, né? E aí, se a gente for contar desde a região que deu, ele desceu aqui, ó, menos 34%, certo? Menos 34%. Ou seja, se ele desceu menos 34%, ele subiu quanto? Subiu aí 41%. Ou seja, se a gente for construir uma automação, né, com base nesse indicador ali para futuros de criptomoedas, por exemplo, a ideia é nunca pegar quando a região está só com um gatilho aqui, né, de compra ou de venda. A ideia é a gente pegar nessa região desse bolo aqui, né? Então, deu aqui mais de 6, mais de 3, mais de 5, por exemplo. Acho que 5 é um target bom, né? 5, ou melhor, 3 em sequência, ó, aqui, ó. 1, 2, 3. Pô, aqui seria um bom gatilho de entrada, né? Na realidade, envio para automação da Binance ou da Bybit para fazer entrada na cripto correspondente, né? Então, eu entraria aqui, tomaria um flutuante ali de menos 24%, né? Então, inclusive, a gente poderia até colocar entradas aqui, por exemplo, aqui seria o gatilho de entrada, né, de compra, e a gente colocaria posições, né, abaixo aqui desse nível, tá, de menos 25%, aqui está uma posição boa, né, para o preço médio se reajustar, e aí ele surfar uma micro tendência ali de 30% no máximo, tá? Então, entraria aqui, ó, ele subiu 17%. Então, seria interessante a gente botar aqui uma flutuação de 15%. A cada 15% ele faria uma nova compra, né? Uma ordem limite, algo do tipo. E o preço médio ficaria aqui, né? E aí ele conseguiria um lucro interessante, né? Ou até a região de equilíbrio aqui, ela começa a aparecer. Então, se o preço médio ficaria aqui, ele pegaria 12 a 13%. Ou, né, a gente conseguiria ver uma possibilidade de construir algo que ele pegasse ali 25% brincando. Então, aqui no Bitcoin funcionou interessante, que ele não mostrou mais para trás, ó. E tem um limite de barras, são 120 barras, se eu não me engano. E aqui são equilíbrios. No Ethereum, vamos ver como é que ele funcionou. Ó, no Ethereum, ele deu aqui uma região de venda, tá? Eu não lembro se ele estava marcado só um, acho que ele estava marcado mais, tá? Aí as 120 barras deve ter apagado, mas ele marcou várias aqui, e aqui ele subiu, vamos ver quanto ele subiu, ó, subiu 50%, a gente colocaria umas 3 ordens de venda, e aí desceu aqui até a região de equilíbrio, 13%, né? Mas considerando o preço médio, pegou ali uns 30% aproximadamente. Compra, só um gatilho, acho que não é interessante a gente fazer a compra aqui. E aqui ficou equilibrado, né? Aqui é interessante, ó. ADA USD. Aqui é sensacional. Olha só o que ele fez. Pagou basicamente 50%, né? Pagou aqui até a região de equilíbrio 84%. Então aqui ficou bem legal, né? Considerando os gatilhos que a gente pode fazer do TrendView para a corretora, tá? Via automação e via CryptoBot. LTC USD, olha só, vários gatilhos aqui, e ele desceu bonito até a região de equilíbrio, ó, 1%, né? E aqui no gráfico de 1 minuto, tá, pessoal? Então, trades rápidos, tá? Vamos ver aqui na XRP USD, ó, vários gatilhos, né? Venderia aqui na primeira regra que a gente determinou, 72%, 0,72% de lucro, né, nessa operação. Doge ele deu aqui uns gatilhos de vendas interessantes.
Ó, na verdade ele já veio dando os gatilhos de venda até aqui, por isso que eu marquei essa região, só que ele tá apagando, né, por conta que o gráfico vai andando, ele vai apagando, mas ele subiu aqui, ó, 1,89%, né, e desceu aqui 0,36% negativo. Considerando o preço médio, deve ter ficado aqui em cima, então ele fez um lucro pequeno aí de 30% ou menos, né? 20% no máximo, algo do tipo. Mas ele desceu bem legal, tá? Aqui compra, não faria essa compra aqui, porque é só um gatilho. E aqui ele deu alguns gatilhos de compra, né? Ó, vamos marcar aqui. E aí ele estaria nessa operação atualmente. Ou não, né? Porque aqui ele estaria dando aqui... fecharia basicamente no 0 a 0 porque ele está dando um preço de equilíbrio aqui. Então ele sairia da posição. Então isso aqui é o legal, a gente fazer uma automação considerando, tá? Deixa eu ver se eu estou gravando. Estou gravando. Considerando, né, esse indicador do Ronald Coutrin, que é interessante, bem interessante. A VAX USD, ó, deu algumas entradas aqui bem interessantes, venda, 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 e até agora não deu nenhum preço de equilíbrio, né, nenhum gatilho de equilíbrio. Então a gente poderia colocar um target aí de 1% por trade, é interessante, tá? Conservador e priorizando a produção de capital. Então mostrando aqui, pessoal, que esse indicador do teoria Coutrin, ele é funcional, tá? Ao meu ver, é interessante e funcionaria para a gente criar algumas automações. Como é que a gente faria isso? A gente poderia criar uma automação aqui no TradingView, né? Via webhook. A gente colocaria via webhook aqui e a gente lançaria essa automação via webhook lá para o TradeBots da Binance ou da Bybit, né? Recebendo essa informação de gatilho, né? Considerando aquela regra que a gente mencionou e aí fazendo a entrada com todas as regras aqui no TradingBots da Binance ou da Bybit, tá? Então essa daqui é a minha sugestão para que a gente consiga construir essa automação. Se você quiser que a gente construa essa automação aqui para o canal, né, mostre como ela está sendo feita ou mostre ela funcionando para você pegar a cópia dela dentro da Binance, né, só passa aqui a fazer o comentário aqui embaixo que a gente constrói essa automação tranquilinha aí para você, tá? E para a gente, na verdade, porque eu também vou lucrar com isso, né, uma automação interessante. E a ideia aqui, a proposta do canal é liberar 100% gratuitamente qualquer automação, qualquer robô, qualquer copy trade que a gente for desenvolvendo aqui para o canal. Fechou? Então, pessoal, essa daqui foi o vídeo de hoje, uma reação aqui ao indicador do Ronald Coutrin, né? É o indicador de... Como é que ele fala? De desequilíbrio e equilíbrio, tá? Aqui para o TradingView. E aí a ideia é a gente construir uma automação em cima disso, beleza? Então fechou? Se você quiser conhecer mais um pouco do meu trabalho, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo. Conheça o meu Copy Trade, tá? Me chama aí do Telegram, que a gente pode te colocar aqui no grupo do Copy Trade, que é gratuito. Só esse mês de junho já fez aí uns 118%, né? E a gente está no início aqui de julho, já com algumas operações ativas, tá? Então, entre em contato aqui comigo. E também a gente tem aí no link da descrição o link do nosso Discord, tá? Onde a gente vai estar passando aqui várias coisas, fazendo calls, né? Então, se você quiser falar comigo em uma call, né, uma ligação, entra aqui no Discord, me chama por aqui. Eu vou estar finalizando aqui junto com um parceiro meu esse Discord para a gente estar trocando ideia aí, né, e criando essa comunidade bem ativa. Quem sabe operando até junto com os nossos robôs e copy trades, beleza? Então fechou, pessoal. Abraço e até mais. Falou!